dia para todos. A paz de Jesus esteja convosco. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo dos músculos sempre aceita do povo. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia João Paulo: vai, Colombo, e abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Molhado no dilúvio qual tritão descomunal, o continente desperta num concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traz-lhe as artes da Europa, outro as vagas do Ceilão. E os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Por uma fatalidade dessas que descem do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Oh, semeai livros, livros a mãos cheias, pois o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Esse trecho é de um famoso poema de Castro Alves que se chama Livro e América. E hoje, como o tema é livre, nós vamos refletir a doutrina não em cima dos livros normais da codificação, mas em cima de um livro que realmente, daqui mais alguns séculos ainda, continuará despertando o interesse que agora começa realmente a despontar. É o livro que se chama Parnaso do Além-Túmulo. É o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Esse livro contém 56 autores diferentes de diferentes épocas da literatura brasileira e da literatura portuguesa. Nomes famosos, como Castro Alves, Olavo Bilac, Antero de Quental, e também uma série de nomes totalmente desconhecidos. Então, o que nós vamos refletir hoje é o seguinte, é simples. Será que esse livro, que é um desafio cultural para o Brasil por enquanto e para a humanidade, ele hoje já tem sido objeto de teses de doutorado, dissertações de mestrado, e isso é apenas o começo, pela importância que ele desperta. Então vamos ver como é que ele se encaixa na missão do Chico. Quais são as possibilidades, por exemplo, do Chico ter, digamos assim, inventado tudo isso? Ou seja, vamos falar da possibilidade da autenticidade. Por que esse livro não foi contestado até hoje? Para isso nós vamos ter uma pequena uma reflexão sobre o que é a criação artística. Quer dizer, como é que o poeta cria? Nós sabemos que ninguém cria mentalmente. O Drummond, por exemplo, antes de dormir, depois que via a novela, desligava a televisão e disse: agora antes de dormir eu vou fazer um poeminha. Não é assim. O poeta tem que ser solicitado a escrever. Eu diria que ele tem uma faculdade, que nós não temos, por isso não todos somos poetas, embora todos tenhamos a intuição, e que faz com que ele consiga penetrar um outro sentido que está por trás da realidade. Emmanuel diz que normalmente o gênio, e no caso dos poetas, eles criam, quando eles entram, pela intuição, eles criam através de lembranças, da sua presença lá no mundo espiritual. Por isso nós temos poemas que descrevem coisas dolorosas, são talvez visões ultravidas, por exemplo, outros mais celestiais, certamente espíritos com mais merecimento, cada um tem realmente a sua função. Aqui, na ciência da literatura, a gente diz que ele cria através do impulso que vem do inconsciente. E aí confirma o que o Emmanuel disse, porque o nosso inconsciente traz uma síntese das nossas experiências reencarnatórias. Consequentemente, é lá que o poeta busca o gênio de modo geral. Então, quando o poeta vai... Primeiro, a diferença. O poeta e o ficcionista, o romancista, são completamente diferentes.
porque eles usam discursos diferentes, ou seja, eles usam diferentes processos para criar a sua obra. O ficcionista usa a imaginação, cria uma imagem ficcional do mundo, coloca dentro dela os personagens que ele cria e ali eles vivem uma experiência existencial, não é? Ficcional. O poeta não. O poeta trabalha em cima da sua própria realidade. Por isso mesmo a poesia é muito mais contundente, a poesia é muito mais forte, porque ela está inserida dentro da imagem do mundo onde está o próprio poeta. Então, quando o poeta cria, embora ele queira transmitir uma informação pessoal, sempre há um contexto no qual essa sua proposta se insere, que é a imagem do mundo diante da qual ele se revolta ou então aceita, porque é sempre em função de uma restrição, né, de uma rejeição, de uma dissidência com a realidade que ele cria o seu poema. Por exemplo, quando Drummond diz assim: vou de branco pela rua cinzenta, melancolias, mercadorias me espreitam, devo seguir até o enjoo? Mais adiante ele diz assim, o poema é longo, é um poema que se chama Florianausa. Mais adiante ele diz assim: passe ao largo rio de ácido tráfego, pois eu garanto que uma flor nasceu. Ela é feia, mas furou o asfalto, o medo, o ódio. E eu me sento às 6 horas da tarde no chão da capital do país e passo a mão nessa forma insegura. Então veja, só nesse exemplo nós estamos vendo o quê? Ele diz que ele vai de branco pela rua cinzenta, melancolias, mercadorias, então ele já está jogando algo que ele vai tratar. Mas veja, ele está numa rua, ele está de branco, rio de ácido tráfego, quer dizer, os automóveis passando, ele senta-se no chão da capital do país. Então, quando o poeta cria, ele referencia no seu poema a proposição de realidade da qual ele reagiu. É claro que essa proposição de realidade, ela normalmente é imediata do poeta, mas ele também pode referir uma proposição de realidade, não é? Que não seja imediata dele. Por exemplo, quando Chico Buarque faz a peça Calabar, os poemas que ele fala pressupõem a realidade do Brasil colonial, da invasão holandesa. Por isso mesmo, ele dá a palavra aos personagens daquela época, o Martim de Albuquerque, o Maurício de Nassau, para poder ficar coerente, porque a imagem de mundo pressuposta é a do Calabar, né, do Maurício de Nassau, e não a do Chico Buarque. Então, por isso ele dá a palavra. Então, ele pode pressupor, mas de qualquer maneira, ele tem que reagir diante de uma proposição de realidade. Bom, todo poeta faz isso. E todos os poetas, quando a gente diz que todos eles são poetas, é porque todos eles usaram o discurso lírico, portanto a poesia. Não é? Mas cada um é diferente. Por que as poesias dos diferentes poetas são diferentes se eles usaram o mesmo processo? É porque em cada manifestação o discurso está contaminado por uma concepção de poesia diferente. Então veja, um poema romântico é completamente diferente de um poema realista ou de um poema moderno. Por quê? Tudo é poema, mas por que é diferente? Porque no poema moderno, a concepção de arte que vai ditar a estruturação e a composição do poema é uma concepção de arte modernista, que elimina rima, uma série de coisas. Num poema romântico é outra concepção, num poema realista é outra concepção. Então, veja como é complexo, né? Criar em épocas diferentes. Então, cada época tem a proposição de realidade que inclui o pensamento filosófico da época, a concepção histórica, as lutas pela qual os empecilhos, né, pelos quais a humanidade está passando, quer dizer, toda uma imagem de mundo. E ainda entra a concepção psicológica do próprio poeta, não é? Sua seleção de linguagem, não é? Que ele vai usar. Então é complexo criar. Eu estou só por cima, não estou indo lá no fundo. Não é? Muito bem, então veja como é que Chico Xavier, aos 20 anos, praticamente analfabeto, tinha um curso primário, morando em São Leopoldo, não tinha acesso a biblioteca nenhuma e livros nem nada. Como é que ele pôde reproduzir, como é que ele poderia imitar autores que ele nem sequer conhecia, nem tinha lido?
Como é que ele pode, nós vamos ver aqui no Castro Alves, como é que ele vai usar aquelas imagens míticas, ele vai referir eventos da história universal, até da América pré-colombiana, uma série de coisas. Como é que o Chico poderia fazer isso? Aí vocês vão, eu chamei o Chico de analfabeto. Então veja bem, nós sabemos que Chico veio numa missão. A missão de um missionário, né, com a importância da do Chico, que aliás está começando agora, né, depois que ele se foi, os livros dele estão sendo filmados, quer dizer, a missão dele não acabou, é como a de Jesus, está aí há 2000 anos, certo? Agora que ela está começando, por isso é que esse livro aqui vai ser importante, né, dentro dessa missão. Então, veja, se Chico tivesse vindo, um sábio, um gênio, e aos 20 anos fosse um gênio, a autenticidade disso aqui seria fortemente abalada. Então nós sabemos que o missionário, ele vem para receber os instrumentos necessários para a sua missão. Moisés precisou ser rejeitado para ser recolhido por um faraó, para ser um faraó, para poder entrar nos mistérios do templo egípcio, que era necessário para a sua missão. Então veja, Chico, naquele momento, ele tinha que estar como analfabeto nessa encarnação, porque, na verdade, ele não precisava, não é, de ser um gênio para a missão dele, ele tinha que estar adaptado, não é? Mas veja bem, como é que o Chico vai, não é, conseguir construir poemas dentro da concepção romântica, não é? Que é uma concepção de arte, dentro da concepção realista, que é completamente diferente. Um poema de Olavo Bilac ou de Antero de Quental, que são dois realistas parnasianos aqui do Rio, é completamente diferente de um Raul de Leone, que é moderno, é completamente diferente, não é, de um Castro Alves, é completamente diferente de Alta de Souza. Em suma, ele teria que conhecer a imagem de mundo da época, todas as, por exemplo, a Schopenhauer, que era a concepção filosófica que dominava, daí, né, o niilismo que aparece em Antero de Quental, porque todas as épocas a sua imagem de mundo está traçada por uma série de valores codificados. Então o Chico teria que ser realmente um gênio, ele era, né, na condição de missionário, para poder, né, integrar todas essas diferentes concepções de arte em Leopoldo, com o curso primário, sem ter à disposição dele uma biblioteca para saber se nem sequer quem foi Nero. Mas Nero tá bom, mas quem foi Anfion? Quem foi Tântalo? O que é a taça hebreia? São algumas coisas que estão citadas. Então vejam que esse livro está na missão do Chico. É o primeiro livro psicografado por Chico. Primeira edição, 1932. É mais velho do que todos nós aqui. Tá certo? Chico diz o seguinte, que ele não evocou nenhum desses espíritos. Isso é importante. Ele disse que simplesmente, com a caneta ali, vinha, ele não sabia quem era, ditava o seu poema, e só no final, quando dizia o nome, assinava o nome, é que ele sabia quem era. Assim veio Alta de Souza, Castro Alves, Álvares de Azevedo, tanto, 56. Não tem mais. Há aqui no Parnaso uma série de poetas que nem os historiadores da literatura brasileira mencionam. E depois de longa pesquisa, depois do Parnaso, foram descobrir que esses poetas são poetas de cidades do interior do Nordeste, por exemplo, que publicaram um poema no jornalzinho da cidade. Como é que o Chico foi descobrir esse poeta, como é que ele veio? Então veja que isso tem uma missão, isso está na missão do Chico. Veja uma coisa, os poetas românticos, porque ele pega muitos românticos, os poetas românticos, eles foram cometas, eles viveram pouquíssimo, eles vivem na segunda metade do século XIX, vida curtíssima, deixa uma obra genial e vão embora. Por exemplo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, 20 anos, Álvares de Azevedo, 21, morte, né, data de morte. Castro Alves já meio coroa, 24 anos, né? Alta de Souza também, 24 anos, não é? Vocês vejam, o vovô da coisa foi o Fagundes Varela com 36, todos eles
dizimado pelo mal da época, que era a tuberculose. Não é? Eles passaram tão rápido e foram embora, quer dizer, será que eles vieram? Sim, acredito que eles vieram na missão do Chico. Eles vieram, mostraram a sua genialidade, desencarnaram e vieram depois, um a um após outro, ditar o seu poema para que o Chico elaborasse essa obra fenomenal que é o Parnaso. Assim como os espíritos se reuniram para ditar a codificação, porque a gente não sabe quantos anos são levados na nossa contagem para uma missão. Jesus, por exemplo, a missão dele estava anunciada 8 séculos antes dele. Quer dizer, então, quanto tempo isso foi preparado, né, para que eles viessem dar o seu testemunho? E aí, vejam bem, confrontados os poemas, né, colocado esses poemas, a crítica, os críticos literários da época, e os atuais nem se pronunciam ainda, né? Só agora com essas teses, etc., no livro universitário, acadêmico, eles disseram, bom, é autêntico, quer dizer, o que eles queriam dizer autêntico, é o estilo dos poetas que aí estão, porque uma coisa que a doutrina diz é, quando se recebe uma mensagem, você tem que verificar se a mensagem dada está à altura daquele que assina. Então, se o que está assinado por Castro Alves está à altura dele. Então, veja bem, não foi contestado, ninguém disse que era fraude, nem Agripino Grego, que era um crítico realmente daqueles veementes, né? Ele disse que Chico não poderia ter escrito aquilo, mas é claro que dizer que foi um espírito que ditou, aí já seria entrar, né, numa profissão de fé que eles realmente não dariam. Então é impossível que pudesse ter sido imitado por Chico. A gente até admite que um poeta não possa pegar criar um poema imitando o outro, mas é completamente diferente. E conseguir um que tem algumas, porque para vocês terem uma ideia, todo mundo conhece Iracema do José de Alencar, e eu acho que a maioria também o Macunaíma do Mário de Andrade, que pega mais ou menos o mesmo tempo. Então veja bem, na concepção romântica, a Iracema aparece na selva, né? Maravilhosa, linda, com seus cabelos tão longos como um talho de palmeira e negro como a asa da graúna, etc. É porque a concepção de arte romântica, ela tem que corrigir a feiura da realidade. Então jamais a Iracema ia aparecer com as pernas cheias de ferida, comida de mosquito no meio da floresta. Estão entendendo? Mas no Macunaíma é completamente diferente. Por quê? Porque é a concepção modernista, não é? Em que se busca exatamente uma reflexão a partir da realidade e tenta tirar tudo aquilo que é supérfluo para chegar à autenticidade. Então você vai ver, né, o que faz o Macunaíma na formação da gênese do povo brasileiro. Ou seja, concluindo, jamais Alencar poderia ter escrito o Macunaíma, nem o Mário de Andrade e Iracema. O Mário podia tentar, mas ele jamais ia conseguir, porque, veja, ainda cresce isso, ele está influenciado pela sua concepção de arte. Ele não vai conseguir imitar a Iracema sem se trair. Ele vai acabar colocando uma ideia, alguma coisa que é da sua imagem de mundo e da sua formação psicológica e filosófica, né, diante dos problemas do mundo, e vai ser traído. Então, eu estou mostrando para vocês as impossibilidades, né, que criam para que alguém possa escrever. Então não há como. Se fosse um poeta, mas 56, são 259 poemas de autores diferentes, né, incluindo autores difíceis, né, de todos os estilos, com rima, com métrica, com tudo, né? E aqui nessa edição, que é a edição de 2010, né, uma edição linda, que traz os comentários, né, de cada poema, comparando, aqui você tem realmente uma informação, comparando o autor
encarnado e desencarnado. Que é o que nós vamos fazer muito rapidamente, é claro, com um autor que é o Castro Alves. Mas antes, só para a gente entender um pouco a mecânica da criação, quando o poeta vai criar o seu poema, ele não pode usar a linguagem no nível da comunicação que nós usamos. Não é a linguagem automática. Como a linguagem é um código, para nos comunicarmos é necessário uma univocidade semântica, de sentido. Quando eu digo teto, todo mundo aqui sabe o que é teto. Eu digo chão, todo mundo sabe. Certo? Quando eu digo jornal, todo mundo sabe. Mas quando o Drummond diz, por exemplo, assim, ele diz, estou sozinho no meu quarto, estou sozinho na América. É difícil alguém estar sozinho na América, né? Então vocês já estão vendo que ele não está falando dentro da linguagem da comunicação. Estarei mesmo sozinho, ainda há pouco ouvi um ruído ao meu lado. Certo, não é ruído de gente. E sinto a bruxa na zona de luz. Aí ele diz, nessa cidade do Rio de Janeiro, de 2 milhões de habitantes, quem dera, né? O poema é da década de 70, né? Eu precisava de um amigo. Aí ele diz assim, eu precisava de um amigo, nessa solidão toda, eu estou cortando os versos. Aí ele diz assim, eu precisava de um amigo desses calados que leem versos de Horácio e que secretamente influem na vida, no amor, na carne. Mas nessa hora vazia, onde encontrar amigo? Precisava de uma mulher que entrasse nesse minuto e recolhesse do aniquilamento esse carinho louco que tenho para oferecer. Mas a esta hora tardia, onde encontrar mulher? Preste atenção agora, dizer. Quantas mulheres prováveis interrogam-se no espelho, medindo o tempo perdido, até que venha amanhã trazer leite, jornal e calma. Será que esse leite aí é aquele que a gente chega no bar e diz, salta aí um copáceo de leite? Não. Certo? Ele está dizendo que as mulheres, primeiro porque a mulher não está dentro do espelho dizendo, olha a tua cara de ontem, não está nada disso. Não é? Espelho, nada ali significa, tem o significado da linguagem comum. Porque o que faz a poesia, isso ela pega os significantes, quer dizer, os sentidos, e cria um novo significado. Senão o poeta não criaria nada, ele apenas reproduziria aquilo que qualquer um de nós poderia reproduzir. Então, quando ele diz, se interrogam no espelho, são aquelas mulheres, né, que, como ele, estão se questionando no meio da noite, etc., e que esperam amanhã que traga leite, jornal e calma. Ou seja, ele espera a restauração do cotidiano e que aquilo certo. Então, leite, jornal e calma é apenas um sintagma que significa o cotidiano. Você não pode ler aquilo como leite, que ela vai tomar leite, está doida para passar por no estômago, não tem nada disso. É outra linguagem. Então, por exemplo, quando o Castro Alves diz assim, bom, vamos até onde der, né? Quando o Castro Alves, num poema, porque Castro Alves é o poeta da liberdade, tá? Ele é considerado o cantor dos escravos. Ele esteve aqui o tempo todo envolvido com a liberdade. Foi contra a escravidão, não é? Ele era liberal. Daí os seus ataques bombásticos, né, no navio negreiro, Vozes da África, que todo mundo conhece. Então, ele é esse autor da liberdade, mas ele é também um poeta romântico. E o que caracteriza o poeta romântico é refletir os seus sentimentos na natureza. Então, num poema que se chama Adormecida, ele diz assim, uma noite, eu me lembro, ela dormia encostada numa rede molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e os pés descalços no tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalava as silvas da campina. E ao longe, num pedaço de horizonte, via-se a noite plácida e divina. De uns jasmineiros galhos encurvados indiscreto entravam pela sala. E de leve, oscilando ao tom das algas, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-me, a flor fugia. Dizia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa
que agitava as folhas verdes, fazia-me olhar as negras tranças. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Então veja, parece tão simples, porque isso é uma obra-prima. Pelo seguinte: na primeira estrofe, quando ele diz uma noite eu me lembro, é a recordação dele. Ele diz: ela dormia numa rede encostada molemente. Veja que ele diz: o pé descalço, etc. Então nós temos um quadro em que está a mulher, quer dizer, um espaço em que está a mulher que é visível, está visualizado, está na visão do homem, tudo daí os detalhes. Mas nós temos um outro espaço que está velado, porque ele diz assim: estava aberta a janela, um cheiro agreste exalado. Então veja, a janela divide o espaço dentro, onde está a mulher, visível, ele está vendo, e quando você está na janela, você tem o dentro e o fora. No fora ele diz que lá no fora tem o quê? A natureza. Mas está velada pela própria natureza. Ele diz que olhando no horizonte só via a noite. Se você olha da janela, via a noite, você não vê nada. Por isso mesmo é que a apreensão é pelo olfato. Veja, um cheiro agreste exalava as silvas da campina. Ele usou silvas, que é um coletivo de flor, porque ele não sabe, ele não consegue ver, dizer é uma rosa, é um jasmim ou qualquer coisa. Quando aqui ele diz que era uma rede, pé descalço, está vendo? Então você tem o dentro e o fora. No dentro você tem a mulher, e no fora a natureza. Na outra estrofe ele diz assim: de uns jasmineiros galhos encurvados indiscreto entravam pela sala. Então veja, a natureza do espaço fora começa a penetrar o espaço dentro. E esse galho vem com a mulher, e vem trêmulo beijá-la. E aí começa aquele jogo, Ele beija, ela foge, ela vai. Então veja, o próprio ritmo do poema, que é cheio de reticência, é o momento, é a combinação de flor e mulher, da natureza e da mulher. Então, ela estremecia, serenava, a flor, o ramo chegava, fugia. Mas quando havia despertado a meio, jogava uma chuva de pérola no seio, Então, o ritmo do poema é significante da estrutura de sentido que ele está criando. E mais adiante, para dar um salto, para a gente concluir, que a análise seria muito longa, ele diz assim, quando ele diz que fitando esta cena, qual a cena? A cena do presente. Esta, eu repetia naquela noite. Uma noite eu me lembro, reticência, ela dormia. Então aquela noite, este e aquela. Então fitando esta cena agora, flor igual a virgem, ele combina lá no passado o seu eu com a natureza. Então fitando esta cena, repetia naquela noite, flor é a virgem da campina, então flor está para a campina, virgem tu és a flor da minha vida. Então veja, flor está para a mulher, como a campina está para o poeta. Consequentemente, a mulher é igual à flor, e o poeta é igual à natureza. Então, intimamente ligado, porque a virgem da natureza é a flor. Então veja como é que ele cria, isso é só para a gente, como é que o poema cria. Então tudo isso está no poema. Porque quando a gente vai analisar um poema, você não pode analisar na linguagem comum, porque ele não usou de símbolos linguísticos. Então tudo isso eu estou mostrando para vocês entenderem a dificuldade que seria alguém tentar imitar um poema, um poeta, quanto mais 56, um poema, quanto mais 259 poemas. Certo? Bom, então, o Castro Alves, eu tenho que cortar os textos, senão a gente não faz nada. Então, nesse próprio poema, que eu coloquei um pedaço só, que se chama O Livro de América, mais adiante, ele vai colocar as características. Castro Alves fala de fatos históricos, de mitos, não é referência, ele é rico, Ele diz assim aquele pedaço, por uma fatalidade dessas que descem do além, no século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Já citou dois, aí diz assim: por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Aí diz assim: vós que o templo das ideias abria a multidão, espanta os caboclos nus, fazeis desse rei dos ventos. Aí, caboclo, rei dos ventos, são referências a coisas históricas. Bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão.
Nunca morre uma ação. Como Goethe, moribundo, brada luz ao novo mundo, num brado de Biarel. Luz. Então veja, Deus escolhe os gênios do céu. Então veja aqui, eu só estou mostrando que quem conhece o Voz d'África, né, beleza? Ele cita o tempo todo, né? Isso, a África dizendo, né? Minhas irmãs são ditosas, mas eu, Senhor, pobre de mim, vagando ao léu. Se eu choro, bebe o deserto o meu pranto, para que não vejas, ó Deus clemente, as marcas no chão. Quer dizer, todo o Egito estantorá, todas a história. Então veja, um Castro Alves desencarnado. Um poema que se chama O Livro Divino. Aquele era o Livro e América. Esse é o Livro Divino. Vejam se dá para vocês entenderem um pouquinho do ritmo e eu vou dizer alguma coisa. Veja bem, esse é do Chico. Perdão. Isso aí está me tomando 1 minuto, não pode. O Livro Divino diz assim: gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de treva, estendia a escravidão. Isso é o Castro Alves encarnado, gente. Parece um encarnado. Ele é o desencarnado, mas parece um encarnado. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se do Perifel. O frio invadir os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. Vocês estão sentindo? Ele já foi na mitologia grega, na história, em todo lugar. Isso é o Chico, mas é desencarnado. O Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem um terror. Mas quando o mal atingir o apogeu da indiferença, disse Deus lá nas alturas: faça-se agora mais luz. Palavra de luz, né? Só que agora no plano espiritual haja luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, sobre as lições de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastro, arcanjo vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio e contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara o novo reino, horizontes infinitos descerram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus. Os fracos, os desditosos, os tristes e os deserdados contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia ao clarão do novo dia para escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes esplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e, servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Castro Alves, com o mesmo ímpeto, né? Mas agora só, o que acontece com isso? Então veja bem, o tempo é o nosso, né? Veja bem, e quando um poeta, ele pode pressupor mais de uma proposição de realidade ao mesmo tempo? Sim, veja bem. Castro Alves aqui, a imagem de mundo dele era do século XIX, né? A coisa da morte, a tuberculose matando todo mundo, aquela coisa toda, os poetas buscando até isso, para sentir a morte dentro dele, para cantar melhor, né? Lá desencarnado ele tem duas proposições de realidade diante dele: a terrena, material, com todos os conflitos da sua época, e a nova dele como espírito que ele está habitando. Dentro dessa nova realidade que veja que ali
o que ele referencia o mundo, para depois referenciar o plano espiritual, porque a visão que ele tem agora é diferente, para mostrar como que isso se transforma. Então veja, no momento em que ele, desencarnado, faz o poema, ele acrescenta a sua imagem de mundo de encarnado, essa imagem de mundo da sua nova visão, da sua nova compreensão. E com isso, ele espiritualiza os seus poemas. Antero de Quental, que suicidou-se, Antero de Quental, que estava dentro da concepção de Schopenhauer, do niilismo, não acreditava em nada, agora nos seus poemas, com a visão de lá, ele está, digamos assim, espiritualizando aqueles poemas duros que ele nos deixou, iluminando, jogando luz, a luz que vem de lá. Então, só para a gente finalizar essa parte, se der a gente entra na outra, vamos ver então a concepção de Castro Alves vivo, encarnado e desencarnado. Então eu vou ler para vocês o belíssimo poema, outra obra de arte, né, perfeita, que é o famoso poema do Castro Alves, que se chama Mocidade e Morte. Poema lindo, profundo. Veja a concepção que ele tinha encarnado do que era a morte, e depois vamos ver como ela mudou. Então ele diz assim: eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ter minha alma aldejar pelo infinito. Aldejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me sombria: terás o sono na lágia fria. Morrer? Quando este mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas? Não, o seio da amante é um lago virgem, quero boiar a tona das espumas. Vem, formosa camélia pálida, que banharam de brancas alvoradas. Minha alma é a borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas, douradas. E a mesma voz repete-me terrível, com um gargalhar sarcástico, impossível. Eu sinto em mim o borbulhado gênio, vejo além um futuro radiante. Eu tiro a xerox para evitar de procurar no livro. Avante, brada meu talento na alma, e o eco ao longe me repete: avante. O futuro, no seu seio, entre louros e bênçãos dorme a glória, após o nome do universo na alma. Um nome escrito no panteão da história, e a mesma voz repete funerária: teu panteão? A pedra mortuária. Morrer é ver extinto dentre as névoas o fanal que nos guia na tormenta, condenado a escutar dobres de sino. Olha a concepção de morte dele: voz da morte que a morte lhe lamenta. Ai, morrer é trocar astros por círios. Trocar astros por círios, astros por vela, círios. Leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher no visco da lava errante do sepulcro fundo, ver tudo findo, só na lousa o nome. Eu sei que vou morrer. Dentro em meu peito um mal terrível me devora a vida. Triste as veros que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou o cipreste que ainda mesmo flórido, sombra da morte no ramal encerra. Vivo que vaga sobre o chão da morte, morto entre os vivos a vagar na terra. Do sepulcro escutando triste grito, sempre, sempre bradando-me: maldito! E eu morro, ó Deus, na aurora da existência, quando a sede e o desejo em nós palpita. Levei aos lábios um dourado pomo, mordi no fruto podre do asfaltita. No triclínio da vida, novo tântalo, o vinho do vivente me passa, soltos convivas da legenda hebraica, o estilete de Deus quebra minha taça.
é que até minha sombra inexorável, morrer, soluça implacável. Adeus, pálido amante dos meus sonhos, adeus vida, adeus glória, amor, anelos. A última estrofe também, rapaz. Adeus vida, amor, anelos. Escuta, minha irmã, cuidosa enxuga os prantos de meu pai nos teus cabelos. Fora louco esperar, fria rajada, sinto que do viver me extingue a lâmpada. Resta-me agora por futuro a terra, por glória nada, por amor acampo. Adeus. Arrasta-me uma voz sombria e já me foge a razão na noite fria. E vejam que é uma concepção de morte bem, né, conflituosa, não é? Agora vejamos o poeta, né? Psicografado, né? Agora, psicografado. Um poema que se chama Marchamos. Ele diz agora, veja como isso aqui vai iluminar toda aquela densidade, né? Toda aquela tensão de sentir a morte, né? E aí eu sei que vou morrer, toda aquela tensão e angústia, né, da partida, porque ele acreditava que ia ficar lá no túmulo, né? Agora ele diz, marchemos, dizendo, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Calma. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmudando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. A dor, porque ela faz o nero, né? Os tiranos, neros rudes em arautos de virtude. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgado. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem ruidosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico lutador, é Celine com sua arte, ou Sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humanidade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir.
terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhar, o amor é a luz que se alcança. Tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Então vejam que essa visão que ele tem agora da vida e da morte é completamente diferente. Mas o que é importante nessa mudança do Castro Alves? Veja, aqui ele era um liberal que combatia sobretudo a escravidão. Aquele famoso trecho, né, do navio negreiro, né, quando ele está lá, o poeta está olhando o oceano, se deliciando com o oceano, né? Aí ele avista um navio bonito, lindo, aí ele está lá como um marinheiro, aí ele pega o albatroz, né, para dar uma olhada dentro do navio, né? E ele encontra, era um navio que trazia escravos, né? E aí depois que ele diz que os chicotes, os corpos caindo na água, né, aquilo tudo, e aí naquele roupa ele diz assim: mas quem é que uma bandeira empresta e encoberta a tanta beleza? Qual é a bandeira que estava hasteada? Aí quando ele olha a bandeira, ele diz: ai, musa, chora e chora tanto, para que o pavilhão se lave no seu pranto. Tu que foste hasteada na lança após a guerra, antes te houvessem roto na batalha, perseguidos a um povo de mortalha. Era a bandeira do Brasil, era o Brasil americano, a bandeira brasileira. Então veja, ele foi esse lutador. E agora, por esses poemas que nós estamos vendo, ele continua o mesmo, combatendo sempre a escravidão. Só que agora é a escravidão do espírito. Ele agora fala das nossas imperfeições. Ele está combatendo... Alô? 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 Ele agora está combatendo as nossas imperfeições. Agora ele está mostrando que nós somos escravos, né, das nossas imperfeições, e que nós só podemos realmente restaurar a nossa condição, só podemos só um trechinho, porque ele é muito grande, né? Aquilo que ele diz lá: vós que o templo das ideias largo abris as multidões para o batismo luminoso das grandes revoluções, agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos tais, bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão, num poema amortalhado nunca morre uma nação. Está referindo àquele lá, né? Luz no vale e na serra, que a luz rola na terra, etc. Então veja, e aquela conclusão, né, final, eu vou repetir um pouco, né, do coisa, né? Então ele diz exatamente: para concluir essa parte aqui. Então eu vou relembrar aquele final que eu esqueci em outro poema, porque uns estão no Parnaso, outros estão em outro. Mas em que ele diz, terminar com aquilo, ele diz: começar o novo reino, horizontes infinitos descerram-se aos aflitos, perdidos nos escarcéus, os fracos, desditosos, tristes, deserdados, contemplaram deslumbrado novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade, está falando do Evangelho de Jesus, trabalha, cresce, confia ao clarão do novo dia para escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. A mensagem continua e aí em seguida ele vem espíritas. Portanto, ele faz também, né, a ligação da mensagem de Jesus com a doutrina. É esse final que ele diz: espíritas, companheiros da grande luz restaurada, né? Faz a ligação, eu esqueci de assinalar ainda agora. Tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão, e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Então,
Agora vamos concluir em cima da defesa. É claro que no momento desse não dá para a gente perceber muita coisa, né? Porque teria que botar os dois poemas lado a lado, né? Para fazer realmente as distinções. Mas o que a gente pode afirmar então é isso. Então qual é a função desse livro na missão de Chico? Quando ele psicografou, quer dizer, o primeiro livro dele foi um livro que coloca nomes famosos universais, que ele publicou e jogou para o público esperando qualquer tipo de contestação. Certo? Quando os críticos de todo mundo, ninguém pôde realmente rebater nada, apenas dizer, bom, parece casual, né? Quer dizer, se foi ele, quer dizer, mas não tem como. Com isso, a função desse livro foi, por isso primeiro foi dar ao Chico a credibilidade para ele psicografar os livros seguintes. Porque, veja bem, se ele começa com André Luiz, você poderia dizer, bom, é a imaginação dele, não é? Estão entendendo? Pode ser a imaginação dele, ele é um criador, seja como for, ou com qualquer romance e tal. Mas quando ele começa com esse livro, a partir daí, quando ele diz que recebeu uma mensagem do plano espiritual através do Espírito, isso pesa. Está entendendo? Sem esse livro, né, o suporte da credibilidade do Chico, até porque a credibilidade dele nunca foi contestada posteriormente. Não houve quem contestasse. Exatamente porque que imediatamente a credibilidade dele se espalhou por essa obra. Então, esse livro é fundamental para a gente entender. É por isso que ele pôde escrever 200 e tantos livros depois desse aqui, mas esse é o primeiro. E esse aqui dá credibilidade, porque ele está aí, gente, é um desafio. É um desafio para os gênios da humanidade, para os cultos da religião, é um desafio. Vai lá e diz que aquilo é mentira, vai lá e diz que aquilo foi copiado. Né? Explica aquilo à luz da cultura. Não tem como explicar. Ainda mais com aquela referência que eu fiz para vocês, que há poetas que publicaram lá no jornalzinho no interior, que ninguém nunca conhece, nem os historiadores, as histórias da literatura brasileira mencionam, nem ninguém sabe quem é, e na própria cidade eles já são esquecidos. Inclusive um que só publicou um poema perdido e que não existia, não tinha coragem. Ele foi um cara, quando ele estava no exército, escreveu um poema e ficou perdido por lá. Quer dizer. Então, e não esqueçam, Chico estava em São Leopoldo. Esse caso que eu estou contando é lá do interior de Pernambuco, né? Esse espero que eu estou contando, e vários outros lugares. Então ele está lá, ele não saía, ele não viajava, ele estava fazendo lá com todo o trabalho, que todo mundo sabe que foi a vida do Chico. A vida de um missionário. A vida de um missionário, e a vida do missionário, se nós olharmos todos eles, ela tem uma dose grande de purificação pela dor. Jesus, São Francisco de Assis, quer dizer, ele nunca veio numa parte afortunada, num palácio, com riquezas, né? Não, o Chico tinha uma série de problemas físicos, né, que faz parte da coisa, e ao lado disso o desempenho da sua prova. Esse é o verdadeiro missionário, porque ele vem não para chamar a atenção para ele, para a figura dele, ele vem, nos deixa a saudade, claro, principalmente daqueles que conviveram com ele, né? Mas ele deixa a esperança, a fé que ele tinha. Quando Jesus disse, a minha paz vos dou, o Chico, ao partir, né? Ele disse, a minha fé vos dou a todos vós, a todos os espíritos. Né? Por isso, essa casa é tão importante. Boa noite. Obrigado.